E o Rubem Gamboa, o que ele publicou aqui no Instagram, ele quer mostrar que entende do assunto, que domina o assunto, mas ele comete algumas inverdades, trocando datas e etc, etc. Ele responde: não podemos esquecer quem foi o maior fisiculturista de Pernambuco. Estou me referindo a João Leal, que foi Miss Brasil em 57. Aos 19 anos, errado. Ele foi campeão brasileiro em 1949 pela Liga Brasileira de Halterofilismo. Em 57, eu tinha 17 anos e João Leal tinha 27 anos de idade. E ele tinha como alvo disputar o Miss Universo com Arnold Schwarzenegger. Outra em verdade. Ele pensou, sonhou em disputar com Steve Rives, mas o então governador da época, Agamenon Magalhães, Dr. Fernando Vilar Simões Barbosa, que montou a primeira academia de Recife, a Ginásio Força Saúde, foi o governador e não conseguiu. Ele não foi disputar com Arnold Schwarzenegger, ele foi disputar e tentou disputar com Steve Rives. A academia dele ficava no Rodorora, a academia ficava na esquina de Rachuelo com a Rodorora. E se chamava Terma Recife, outra em verdade. Terma Recife foi a continuação do ginásio Poder Muscular de Otávio Dornelas Catanho, que era na Rua da Matriz, inaugurado em 52, certo? E aí criou as Termas Recife lá na Mário Melo e não foi mais ginásio Poder Muscular. Aí fala, Carmelo Castro foi aluno de João Leal, depois que se desentendeu com o João Leal, porque não queria obedecer às séries que João Leal passava para seus alunos. Resolveu sair da academia de João Leal e fundar a sua própria academia. Outra história mal contada. Eu montei minha academia em 1954, João Leal montou a dele em 59. A minha academia, eu tenho matéria de jornal, era ginásio Hércules do Cordeiro, ficava aqui na Caxangá. Então, eu fui em 58, eu estou aqui com o jornal da época, certo? O jornal da época está aqui. Ninguém pode mentir que eu tenho todos os jornais, todos os campeonatos, está aqui. Reginaldo Regis, sagra-se o Apolo de Praia 58. E aqui está aqui, ó. Disputando pelo ginásio Hércules do Cordeiro, ginásio Hércules do Cordeiro, para ver se conta aqui, ginásio Hércules do Cordeiro. Aí, Carmelo de Castro, estamos no Carmelo Alves de Castro, certo? Está aqui, ginásio Hércules do Cordeiro. Foi quando em 58, eu fui seguir a brigada de paraquedistas, arrendei minha academia para um amigo meu, certo? E a minha amizade com o João Leal foi através da revista Força e Saúde, justamente porque João Leal adorava para os parques de diversões e todos os anos aqui lá na festa da Igreja do Pina, né? Aí a gente se encontrava lá no parque, ele e um amigo dele, que era o delegado, a gente passeava muito, eu e o João Leal. Então eu já na brigada, ele me informava um mês que era o campeonato pernambucano, então eu tirava férias da brigada de paraquedista e vinha disputar pelo ginásio dele. Então está aqui, ó, primeiro o Carmelo disputando no Teatro Santa Isabel, Carmelo disputando o Mister Pernambuco, e eu fiquei em terceiro lugar. Pudera, eu na brigada de paraquedistas, era obrigado a correr todo dia, certo? Então, a verdade é essa aí. Então, eu tirava minhas férias e vinha disputar o campeonato do João Leal. Resultado, quando eu vim de vez da brigada para Recife, eu voltei a treinar na academia de João Leal. O que é que acontecia? Eu vim de uma escola, o João Leal era adepto do Sistema Ideal, que era da revista Força Saúde, do Dr. Marcelo Benjamin Viveiros. O Sistema Ideal, se a pessoa olhar direitinho, os atletas eram tudo fininho, compreendeu? Por quê? Está aqui, essa era o padrão da época. O Tibi do Rio de Janeiro, Cláudio Fábio Magalhães.
Veja o porte dele aí. Fininho, fininho, era o sistema ideal, certo? Então, tá aqui outro atleta, Ginásio Força Saúde, tá aí. Ele veja o padrão da época, tá aqui o padrão da época, certo? Então, o que é que acontece? Quando eu retornei de vez, eu fazia as minhas séries e eu vim do Rio de Janeiro, eu adorava fazer mergulho no banco, né? E João Leão não tinha essa máquina, pegava 2 cadeiras da sauna dele, de relato da sauna, e fazia mergulho, com um Murilo sentado nas minhas costas, um peitoral enorme. E tinha um aluno lá chamado Alberes Pompírio, que ainda está vivo até hoje, que era pedindo sério a mim, pedindo. Eu disse, ó, não fica bem, eu estou aqui na academia de João Leal, e eu dava sério para você peça a ele, certo? E ele ficou, não, porque o meu peitoral não cresce, eu estou vendo seu peitoral espetacular, os campeonatos todos os anos você ganha melhor peitoral. E eu falei, não aceitei. Aí o que é que aconteceu? No próximo treino, ele quer que ele fez, o que eu fazia, ele fazia de longe, ele copiando da minha série. Aí João Leal chegou na hora, olhou, arriou o oco assim, veio em cima dele, deu um esporro nele, aí partiu para dar o esporro em mim. Eu falei, João, eu não tenho culpa, João Leal, ele está copiando a minha série. Mas essa é sua série de jirico. Ele foi muito de sola, mas era o temperamento dele. E eu gostava muito dele, eu era fã dele, compreendeu? Então, o que é que aconteceu? Na época eu estava no Canal 2, fazendo teleteatro lá, no programa da Cidade Encantada. O que é que aconteceu então? Eu fui Mister Pernambuco eleito pelo palco da TV Jornal do Comércio. Fui eleito por lá. Está entendendo? Aí, resultado, quando eu retornei de vez, o que é que aconteceu? Esse atrito que eu tive com o João, quando eu estava na televisão, Zé Maria, produtor do programa, era Cidade Encantada não, eu tinha um programa de Zé Maria, que era para o público, né? E ele me convidou para eu levar os atletas do Recife Halteres Clube, e eu endossei, aliás, eu que pedi a ele para levar, tinha um atleta lá, João Leal, Joelado Jorge, que levantava 130 quilos, e ele tocava Bela Guarda, você vai se chamar, vou mandar chamar você lá. Foi quando eu tive esse atrito com o João, compreendeu? Tive esse atrito com ele, e o que é que aconteceu? Aí eu fui para o poder muscular, certo? Poder muscular era 3 dias masculino e 3 dias feminino, eu fazia meus treinamentos todo dia. Aí a televisão foi lá no João, para me procurar, para marcar data, para levar os atletas, né? E aí, ó, Carmelo está lá no ginásio, poder muscular agora, vai lá. Aí eu fui lá, aí poxa, eu ia pedir o Geraldo Jorge, que levantava 130 quilos, aí fui para falar com o João, né? Porque se me emprestava um atleta dele, né? Mas olha, o João com a cara amarrada, né? E eu percebi que dá uma mancada. Falei, João, eu queria juntar os atletas do ginásio poder muscular com a sua academia, compreendeu? Então, aí quando eu falei que ia juntar os 2 atletas da Recife Halteres Clube, certo? Recife Halteres Clube, aí o que é que aconteceu? Aí ele concordou plenamente. Aí eu falei, João, naquele dia você estava nervoso? Eu também estava. E se eu fui grosseiro com você, você me desculpa. Carmelo, teu mal é fumo, vai mais lá. Aí reatei a treinar com ele, mas eu nunca fiz as séries de João Leal, fazia as minhas próprias séries, compreendeu? Quando eu montei minha academia, quando eu montei minha academia, aí uma porção de alunos, se eu chamar, foram bater na minha academia, largaram o João para lá. Eu estou até com a relação deles aqui, ó. Foi Dourado, Brucutu, Carvãozinho, Murilo, Paulistinha, Edivaldo Calixto, Samuel, todos. Eu não chamei nenhum deles, a João, disse que eu roubei os alunos dele. Mas João Leal tinha um temperamento muito difícil, muito mesmo. Mas eu gostava dele, era meu amigo, compreendeu? Então, injustiças dói, como dói. E eu, na qualidade de presidente da federação, em 1900, João Leal foi ministro do Brasil em 49. Então, em 59, 50 anos depois, o campeonato foi no Atlético Clube de Amadores. Era o jubileu de ouro de João Leal.
E eu prestei homenagem a ele, o Omar José foi o campeão, e eu levei um troféu belíssimo para o campeão João Leal de 49, dá para o campeão pernambucano, que foi o Omar José, que chegou a ser Mister Brasil várias vezes. Então essa é a história. Aí fica contando em verdades, mas olha, eu tenho as fotos, o meu arquivo, os jornais de todos os campeonatos eu tenho, para quem quiser ver, certo? Agora, não quero cometer uma baboseira, vim aqui, eu mostro, não tem nenhum problema, tenho imenso prazer de esclarecer. Eu nunca fui egoísta nem egolatra. Está aí na internet, vou no YouTube, pesquise Carmelo de Castro no programa Cabeça Diária. Quando o locutor me pergunta se eu fui o pioneiro, não, faço jus à história. Eu não sou o primeiro elo da corrente. Quem criou a primeira academia aqui foi o Dr. Fernando Vilar Simões Barbosa, que em 47, João Leal procurou ele com o Fernando Dias e que ajudou ele para ele ser campeão brasileiro pela Liga Brasileira de Halterofilismo. E um fato inusitado, João Leal não foi Mister Pernambuco e foi disputar o campeão brasileiro pela Liga Brasileira, porque não houve, não havia, o primeiro campeonato pernambucano foi em 1950 no teatro da Santa Isabel, certo? Então as verdades está tudo arquivado. Eu nunca me apresentei como 01. Agora tem um detalhe, né? O próprio Tibio Octavio Dornelas Catanho, que o primeiro campeonato que eu participei foi a Pau de Praia, em 58, eu com 18 aninhos na categoria Júnior, nem havia a categoria Júnior. E Tibi, depois, quem fundou a Federação Pernambucana de Musculação foi Carmelo. E Tibi, quando eu prestei homenagem a todos os pioneiros lá no Atlético Clube de Amadores, todos receberam um belíssimo diploma, o Tibi falou, o próprio Tibi está vivo ainda, hein? Está com 97 anos, está vivo ainda. Ele disse, olha, a história da musculação em Pernambuco são duas, antes de Carmelo e depois de Carmelo. E ele também, Carmelo, é um dos fundadores da Confederação. Agora eu vou ter que dar uma resposta muito breve, provar por A mais B, ao Eugênio Comprovski, que eu tenho muito respeito a ele, admiro muito ele, lá de São Paulo, quando ele fala a respeito do Adão Ciríaco, e que eu realizei o Campeonato Brasileiro aqui em 76 e fui o campeão brasileiro. Não, em 76 eu realizei, fiquei em terceiro lugar. Eu fui campeão brasileiro em 78. Isso aí já vai ser outra história. Então, cuidado, é feito o Barreta, meu amigo Barreta, caiu na real e reconheceu que começou comigo na Rua começou tudo bem. Mas ele antes tinha colocado que Jorge Amorim foi o campeão da Roda de Gin. Não, Jorge Amorim foi campeão brasileiro Pernambuco juvenil, campeão brasileiro juvenil, bicampeão brasileiro juvenil, e ele ia ser quando ele optou para disputar na categoria adulta, e foi novamente campeão brasileiro. Ele teve um atrito com o Edmilson Xavier, da minha academia, brigaram os dois, e o Edmilson fundou a cantada da namorada dele, e ele com o Raul foi para a Rodigim. E disputou pela Rodigim, mas eu na hora tinha a filmagem de Jorge Amorim, todos os títulos que ele tem, foi pela Academia Carmelo de Castro. Então não mintam não adianta mentir, porque tudo arquivado, tudo fotografado, tudo arquivado. Não é brincadeira não, todos eu tenho no máximo de jornais arquivados, mostrando os campeonatos de todos esses anos, a quantidade de atletas, quem participou, quem não participou. Então cuidado, pelo amor de Deus, eu nunca fui egoísta nem egolatra, prestei essa, inclusive o próprio Eugênio Comprovski publicou na revista Nossa Informe que eu prestei homenagem ao João Leal Filho pelos 50 anos dele de campeão brasileiro, pela Liga Brasileira. Eu até pedi, está aqui, isso aqui é uma coisa muito interessante também, está aqui, o primeiro campeonato brasileiro realizado pelo comendador Hermelino Pascoal Angota em São Paulo, Hoje ele não estava aí nesse momento, ele não estava presente. Aí a maioria morreu, só quem está vivo aí é Carmelo. Primeiro campeonato brasileiro foi do Clube Holmes, na Avenida Paulista, em novembro de 69, certo? Pronto, então, com calma,
eu expliquei tudo direitinho, não guardo mágoa de ninguém. Agora ninguém pode fugir da história, a história é uma só. Não adianta ter denegrir a minha imagem, denegrir meu nome, porque pela minha academia passaram milhares de alunos. Eu tenho a ficha do Barreta, eu tenho a ficha de todos eles, tudo arquivado, guardadinho. E tenho no Instagram, no vídeo, mais de 500 vídeos, não só de paraquedismo, de militarismo, como também da musculação. Tranquilo? Boa sorte para você e obrigado pela atenção. Outro deputado Joel morreu há poucos meses, que eu já tinha o ginásio dele. Esqueci de falar isso. Não tinha que falar não. Dá para falar. Em tempo hábil, esse Rubio Gamboa disse que João Leal era possível, que ainda tinha academia dele, que ainda estava funcionando. Quando ele saiu da Rodorora, foi lá para a Avenida de Carvalho, ali, bem pertinho da entrada, para quem vai para Afogados ali, certo? Mas ele faleceu, faz uns 5, 6 meses que ele faleceu, com a idade de 97 anos, certo? E era um grande amigo meu, a verdade é essa, eu era fã incondicional dele.